Olá, sejam bem-vindos a todos a mais um webinar Azevedo Capacita. Mais uma quarta-feira, né? Quem assiste ao vivo aqui pelo Zoom junto com a gente. Esse é o episódio de número 86, já aí sempre às quartas, a partir das 10 da manhã. A gente sempre reúne hospitais, filantrópicos ou não, e trazendo sempre um conteúdo diferente e falando um pouco sobre um tema que muitas vezes é solicitado para a gente, né? Muitas vezes as pessoas mandam mensagem e falam, Lucas, traz esse conteúdo, traz esse, e a gente recebe referências também, né, dos convidados. E hoje o tema, a gente não falou ainda sobre esse tema, o papel do gestor hospitalar na gestão dos resíduos, legislação, responsabilidades e implicações. Nossa convidada é a Neuzete Santos, que gentilmente aceitou o nosso convite, né? Tivemos algumas pessoas que intermediaram para a gente conseguiu a agenda e deu certo. Agradecer também a todos que participaram. Ela é administradora hospitalar, mestre em meio ambiente, saúde e sustentabilidade pela USP e especialista em gerenciamento de resíduos em saúde. Atua como consultora, palestrante e professora, compartilhando sua expertise na gestão sustentável e segura dos serviços de saúde. Neuzete, obrigado mais uma vez, né? Já agradeci antes, a gente já bateu um papo aqui um pouquinho. Mais uma vez o seu aceite e poder estar junto com a gente aqui hoje, nessa manhã de quarta-feira, episódio 86. Eu vou deixar que você se apresente, fale um pouco mais sobre você e assim já inicia. Ok, Lucas, muito obrigada. Eu vou começar aqui então fazendo a minha audiodescrição, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, lisos na altura do ombro. Eu estou vestindo uma blusa vermelha e preta, tá? Bom, dito isso, eu quero agradecer então, Lucas, pelo suporte aí, pelo convite. Agradecer a Silene que fez a indicação, né, do tema, ela que já participou aí de outros episódios. E agradecer os participantes, né, que têm interesse no tema e a gente vai descobrir aqui se é mesmo importante para a área da saúde falarmos aí dos resíduos. Então, uma honra estar aqui no episódio 86. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, que o Lucas aí já começou, a apresentação. Não por uma coincidência, né? Hoje completa 20 anos que eu fui convidada a me desafiar no mundo dos resíduos, e desde então eu tenho me dedicado profissionalmente, me especializei, fiz MBA, fiz um mestrado. Tenho aí a consultoria que ajuda, né, as instituições e as pessoas que têm interesse em atuar com gerenciamento de resíduos de saúde. Infelizmente, no nosso país, isso não tem um valor, né, que deveria ter. E eu vou subir aqui a minha apresentação, porque eu preparei uma agenda aqui, um programa. Vamos ver se eu consigo achar agora a apresentação, hein? Lucas, aí me ajuda se não Tô der por aqui. certo. Vamos lá, vai dar certo. Vou precisar de você aí ao longo da apresentação, tá bom? Estarei aqui. Então tá bom. Bom, então o que que eu preparei para gente? Vou ver se eu diminuo essa telinha aqui. Pera lá, porque ela me atrapalha um pouco. Vamos subir aqui, aqui. Tá vendo aí, gente? Tá, perfeito. Então tá bom. Bom, então para esse bate-papo, né, vai Ele ser não um. tá, não tá em tela, só não tá o total, não tá a tela grande. Não tá? Ué, Não. vamos ver. O que que acontece? Vamos lá. Quer que eu É, volto? Volto? volta. É Tá porque bom. talvez na hora que você selecionou, é que deu certo aquela hora, né? Foi certinho. Aham. Não, Vamos você não ver. colocou a tela inteira, eu acho que você colocou Vamos ver. na hora de compartilhar a tela no share, né? No sharing, Hum, você colocou da outra vez a tela toda. Então agora não está hum. pegando a tela toda, ele está pegando só o aplicativo do PowerPoint. Então vamos ver então. Acho que você vai ter que parar o compartilhamento. Eu vou parar para você aqui o compartilhamento e você faz de novo. E você Tá coloca a bom tela então. inteira. Isso, aí vai dar certo. Então vamos lá. Foi agora, será? Veja aí. Deixa eu ver aqui só.
tela inteira. Opa, agora foi. Muito bem, então. Eu acho que é porque onde fica, né, o quadradinho aqui tem aparecido. Muito bem. Então, nesse tempo que a gente vai bater esse papo, nós vamos passar pela classificação desses resíduos, né? As normas que regem e estão vigentes, sobre o gerenciamento. Nós vamos passar então aí por um fluxo também. Vamos falar das responsabilidades, quem são os responsáveis por atender essas normativas e quais são as implicações quando elas não são atendidas. E por fim, nós vamos falar das dores, né? Das dores que o gestor de saúde tem em relação aos resíduos. Para começar aqui e alinhar esse papo, eu vou propor aqui uma dinâmica que vocês aí vão poder me responder três questões, são rápidas e simples, que pode ser acessado aí nesse QR Code, ou entrando no site e digitando esse código, tá? Ou também, para quem não se sentir confortável, pode aí passar para o Lucas através do chat. Agora eu vou ver se eu diminuo aqui e coloco na apresentação aqui. Gente, eu estou apanhando com esse negócio dessa barra, mas vamos lá. Não sei se vocês estão vendo. Já Sim, conseguiram sim, acessar? já Tá. sim. Então tá Lembrando que bom. eu coloquei o link, viu, Neuza? Coloquei no link no chat também, então, se vocês quiserem Ah, clicar legal. lá, então tá por lá também o link para vocês acessarem, quem tiver pelo computador aí. Então tá bom. Então a minha primeira questão aqui é saber se da onde vocês estão falando, né? Eu vi que algumas pessoas antes da minha linha cair, antes da conexão aqui da internet cair, eu vi que tinha gente de vários lugares aí do nosso território. Então, acho que 30 segundos para vocês responderem, colocar, né? Acho que são duas perguntas que tem aí, o município e o estado, só para eu ter uma ideia aqui de direcionamento. E aí, vamos ver. Muito bem, Rio Grande do Sul, Piauí, Olímpia. Bastante gente de São Paulo, hein? Rio Grande do Sul também. Depois o pessoal pode falar para a gente, viu, Neuzete, se eles estão conseguindo ver, escanear o QR Code, né? Porque às Tá. vezes ficou pouquinho tempo na Uhum. tela, eles não estão Eu acho que conseguindo. esse aqui é o QR Code também, Também é? é. Tá. Eu posso voltar lá e depois a gente volta aqui. Pode ser. Deixa mais Pode mais uns ser? segundinhos, pode Tá ser. bom. E assim dá tempo para escanear, eu também vou. Tá, Isso, fica melhor para visualizar. Os que não estão conseguindo por lá estão mandando por aqui tá bom. no chat, já já eu te falo também. Tá ótimo. Bom, então vamos ver aqui como é que nós estamos. Bom, tem bastante gente de fora. Eu vou avisar para vocês, assim, adiantar, que alguns exemplos que eu vou trazer da legislação estadual de São Paulo, tá? E do município de São Paulo também. E, eventualmente, de alguns lugares, se tiver algumas questões específicas que eu vivenciei, eu posso também compartilhar. Então, muito legal que tem bastante participação aqui. Agora nós vamos passar para a próxima pergunta, tá? Deixa eu ver aqui por onde que eu vou passar. Muito bem. Aqui, agora. Eu acho que se você colocar a tela cheia, lá em cima tem um share lá em cima também, no próprio No Mentimeter. aplicativo? Mentimeter. Tem aí, ó. Do lado direito, do lado daquele, do azul aí do botão. Isso, do lado dele. Lado esquerdo. Não.
Esse não. Isso, fecha isso daí, clica nesse aí. Fecha. Hum, Isso aí, clica é. nesse do lado. Mais uma vez. Isso, esse aí. Aqui? É, não, share é compartilhar, né? Então acho que tem o olhinho da visão também. Acho que pode ser que ele fique maior Será? aí. Vamos ver. Hum. Não, então tá bom. Pode continuar que tava ótimo daquele jeito. Eu que atrapalhei. Ah, então Pode. vamos lá. Ó, Então vamos. fecha no cantinho ali, ó. Tá. Acho que aqui. Então, tá aparecendo agora? Tá, mas põe skip tour aí que tem isso, tá bom Tá. assim. Tá ótimo. Aí aqui a gente tem essa questão para saber qual o universo aí, né? Quem conhece dos resíduos de saúde? Deixa eu ver aqui. O QR Code é o mesmo, tá? Eu revelo para vocês já já. Já tem bastante respostas aqui. Estão conseguindo responder? Tá aparecendo? O pessoal tá conseguindo responder, Lucas? O pessoal responde aí. Acho que sim. Tem algumas pessoas que estão mandando direto aqui pelo Tá, chat, tá? tá Então tem bom. pessoal de Mato Grosso, Poxorel, a Olinete do Hospital de Poxorel, Mato Grosso, pessoal de Catanduva, Vila Velha, Espírito Santo, o Enio, que é hotelaria hospitalar, Marcelo, Adia- o Enio já tinha falado, né? São Camilo de São Gonçalo, Rio Grande do Norte. Não, mas o pessoal tá falando quais são os resíduos que são gerados? Não, Porque eles estão a falando assim, gente. A Rosilene Tá, acabou de comentar isso. Comum, perfuro, tá. infectando, químicos, a Uhum, Amanda, infectantes, químicos, recicláveis, lixo comum, grupo A. tá. Bom, muito bem. Não sei se as pessoas estão conseguindo responder pelo QR Code, porque aqui não está aparecendo para mim as respostas. Aí, agora apareceu, ó. Mas a Material ideia cirúrgico é pouquinho, né? É. é a ideia aqui era que aparecesse mais. Eu não sei se tem alguma limitação aqui Número de. de respostas. Aí, ó. Você pode aumentar esse número de respostas. Onde Uhum, você estava com o mouse em cima antes, um pouquinho aí, ó. Lá embaixo, do aqui? lado direito. Não, do lado direito, lá onde você colocou. Hum. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. É, Volta lá. Pode voltar. ah, Pode voltar. é. Deixa eu ver aqui. Nós estamos também nos adaptando a este perfil aqui. Vamos ver se aparece. Muito bem. Foi eu que rabisquei sua tela, hein? Acho que foi. Uhum. Isso. Bom, então aqui apareceram né, os participantes, e aqui não sei por que não está aparecendo, mas eu vi que o pessoal respondeu. Se você puder ler aí um pouco, então me falaram aí resíduo comum. Bom, vamos lá. Eu vou falar já os que enviaram aqui também, ó. Uhum. Radioativos, a Raíra está falando que o QR Code não está lendo. De repente é porque está pequeno mesmo o QR Code. Então, eles não estão conseguindo responder pelo questionário. Ó, aonde você passou numbers of responses aí, ó,
Se você, Hum. você consegue Ah, aumentar a quantidade, põe o não, ilimitado. esse é a quantidade de resposta que as pessoas podem dar. Eu não sei Ah, por que que ele não está mostrando aqui as respostas de forma automática. tá. Não, mas de qualquer maneira, eu vou, É, uma pena que não funcionou. de qualquer A maneira, primeira funcionou, a segunda não. Não sei o que tá. tá, ah, que não mudou aqui, né? Eu vou lendo aqui para o pessoal, eu vou admitir, tem mais gente Ótimo. entrando aqui. Bom, ó, Tá bom. então, o que que o pessoal comentou? O que que eles falaram? Então, eu parei no lixo, né? O Nonata falou lixo grupo A, comum, grupo A, não depois, a Leda, não recicláveis, químico, biológicos, infectante, químico e biológico também, Uhum. radioativos. Aqui o pessoal estava comentando, acho que eles não estão conseguindo mesmo, que a Record está Aí travando, tá? apareceu, finalmente. Apareceu? Aí. Seringas, pérfuro cortante, biológico. Muito bem, então vejo que o público que está aqui conhece dos resíduos, né, que fazem parte aí do dia a dia de quem está numa instituição de saúde. E por fim, então, vamos aqui perguntar se quem está nos acompanhando, se é responsável técnico pelo gerenciamento do resíduo ou se é o gestor, né, ou representante legal. Então, deixei aqui a opção para vocês de sim ou não, para a gente saber. Ou então podem responder aí para o Lucas também. A pergunta é: você é gestor? Ou responsável pelo gerenciamento de resíduos. Vê se tem muitos nãos e muitos sims. Eu vou parar então esse, esse modo de apresentação e aí a gente faz uma leitura. Vamos voltar aqui. Tá, o Rodrigo Voltamos? aqui é gestor, então nós temos aqui gestores, sim, gestora, responsável pela comissão de resíduos, o Alexandre também é responsável, então, responsável pelo gerenciamento dos resíduos, gestor, Olinete, gestor, eu não estou falando o nome, né, de cada um aqui, Não, 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 só para é saber conhecida, se né? tem, se Mas tem, temos sim. gestores aí. Tem gestora, tem também responsável pelo recolhimento dos resíduos, Ó, temos técnica ambiental. muito bom. Bom, então vamos lá. Para quem não é dessa área, então vou rapidamente falar resumidamente, né, o que são esses resíduos de serviço de saúde. De acordo com as características desses resíduos, eles são classificados, né? Então, nós temos nesse universo os resíduos de risco biológico, que são conhecidos como resíduos infectantes. Esses resíduos, por conta da complexidade que tem, né, os resíduos de risco biológico, eles são subdivididos em 5 grupos, né, que vai variar do A1 até o A5. Nós vamos ver os exemplos deles mais para frente, né? Depois a gente tem a classificação dos resíduos do grupo B, que são de risco químico, e eles podem ser perigosos ou não perigosos, e dentro deles a gente inclui aí medicamentos. Os resíduos do grupo C, eles já são conhecidos como rejeitos, né? E eles estão relacionados a estudos ou situações que requerem tratamentos, né, por radioisótopos. E o grupo D, que são aqueles comuns, né? E também os recicláveis, né? Passíveis de serem reciclados. E no grupo E a gente tem os perfuro-cortantes, que aí eles assumem diversos riscos. Eles tanto podem ser de risco biológico quanto químico, físico e até dentro dos comuns também, né? Como exemplo, copos que se quebram. Então, existe aí uma classificação e as características desses resíduos. Eles têm essa complexidade, portanto, não são tão fáceis de fazer o gerenciamento, né? E eles são gerados em diversas instituições, né, que são, segundo a Anvisa,
classificadas como instituições de saúde, os resultados desses serviços, eles estão ligados ao atendimento à saúde humana ou animal, tá? E que por conta dessa classificação diversa, ele precisa de ter fluxos diferenciados, não como os resíduos comumente gerados, como exemplo, num shopping, numa empresa de prestação de serviços. Então, para cada tipo desse resíduo, vai ter aí um fluxo. Mais adiante, nós vamos falar aí sobre o manejo desse resíduo, né? O que é o manejo e o que está envolvido, né? Quais são as etapas dentro desse manejo. Então, a maioria dos resíduos de saúde, eles precisam de tratamento antes de serem dispostos aí em aterro sanitário. E alguns desses resíduos, eles precisam ser tratados na instituição que gerou, né? Principalmente do grupo A, né? A gente tem resíduos do grupo A1 que eles, para saírem da instituição, eles precisam ser tratados. Antes, tinha que ser tratado na área geradora, né? Hoje, a maioria dos hospitais ou das instituições que geram os resíduos de saúde, eles têm lá um ponto para fazer o tratamento prévio. Muito bem. Lucas, me ajuda aí, eu vou tirar meu compartilhamento e você passa para mim aquele videozinho, por favor? Sim, para já. Vamos lá. Vamos ver aqui. Só ver se ele vai, né? Vamos ver se ele vai. Não, tá diferente. Deixa eu só pegar um outro arquivo. Tá. Eu tirei, né? Não tirou não. Tá no seu WhatsApp aí aberto aí. Pode. Então vamos lá. Deixa Eu eu. vou. Mas eu acho que na hora que eu colocar, o seu vai passar pro seu, tá? Então não vai. Porque a minha barra tá oculta aqui. Eu tô com receio de tirar ela e ela não abrir. Tá, não, pode deixar na apresentação. Acho que o pessoal já tá conseguindo ver. Eu tô com o link aqui aberto. O Você me gerenciamento disse, dos você resíduos de quer que serviços eu de solte saúde por aqui ou visa você solta diminuir aí? a produção de resíduos e o encaminhamento seguro e adequado, protegendo trabalhadores, preservando a saúde, os recursos naturais e o meio ambiente. Os envolvidos no gerenciamento. O pessoal tá conseguindo ouvir? Eu só parei aqui, só para ver se tá tudo certo. Não, eu não tô ouvindo. Sim, o pessoal tá ouvindo. Então tá. Então tá bom. Eu acho que o seu eu tenho que parar o compartilhamento, viu? Eu vou parar o seu, Neuzete. Deixa eu parar. Tá. Eu tiro. Pera lá. Já parei. Vamos lá. Vou começar aqui de novo o vídeo. O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde visa diminuir a produção de resíduos e o encaminhamento seguro e adequado, protegendo trabalhadores, preservando a saúde, os recursos naturais e o meio ambiente. Os envolvidos no gerenciamento devem conhecer os grupos conforme a RDC 222 de 2018 e, assim, fazer a segregação correta, minimizando os riscos que envolvem a coleta, o tratamento e a disposição final dos rejeitos. Os resíduos do grupo A são aqueles com a possível presença de agentes biológicos que podem apresentar risco de infecção. São geradores destes resíduos aqueles que realizam procedimentos cirúrgicos, laboratórios clínicos, hemoterapia, diálise, vacinação, entre outros. Os resíduos do grupo B são os produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, como medicamentos e produtos tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. São geradores destes resíduos hospitais, farmácias, laboratórios de análises clínicas, serviços de radiologia e odontológicos com raios-x de revelação manual, dentre outros. Os resíduos do grupo C são todos os materiais com radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, cuja reutilização seja imprópria ou não prevista. Geram resíduos deste grupo laboratórios de análises clínicas ou pesquisa com radioimunoensaio, medicina nuclear, radioterapia, entre outros. No grupo D, encontram-se os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico, podendo ser comparados aos resíduos domiciliares como papel de uso sanitário, fralda, máscaras descartáveis,
dentre outros. No grupo E estão os materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro e lâminas de bisturi. São geradores destes resíduos serviços que realizam procedimentos cirúrgicos, odontológicos, vacinação, piercing, tatuagem, entre outros serviços. A fiscalização sanitária no gerenciamento destes resíduos é fundamental, pois todos os indivíduos expostos estão potencialmente em risco, incluindo trabalhadores dos serviços de saúde. Muito bem. Posso voltar aqui minha apresentação? Pode sim. Vamos ver se vai dar certo, hein? Vai sim. Ah, muito bem. Aê, muito bem. Acho que agora voltou. Fomos? Não tá em tela Não? cheia. Não. Eu vou parar, você tem que Ah, colocar para tela cheia. Você acabou clicando no. Na hora que você. Vou parar, você vai de novo. Vamos lá, vamos tentar de novo. vamos lá. Ainda bem que você me barra, hein? Vamos lá. Foi agora? Ou não? Tô quase passando a apresentação para você, hein? Não foi. Que estranho, né? Para mim aparece tela Não, cheia. para você aparece. Na hora que você for compartilhar, coloca na primeira opção, lá em cima do lado esquerdo, chama Screen 1, deve estar alguma coisa assim. Tá. Ou Screen alguma coisa. Não foi então. Então tá bom. Vamos lá de novo. Na onde que eu vou? No? Na primeira opção do lado esquerdo, na hora que você colocar Tá, Share, na tá, primeira opção tem Screens, tem Screen 1. Aí ele vai tá. pegar a tela toda. Muito bem. Aí eu vou lá e procuro a minha tela. Isso. Vamos ver se agora vai, hein? Isso, agora foi. Ah, muito bem. É isso aí. A gente vai um ensina o outro, outro ensina um, não é mesmo? Tá certo. Bom, então aqui nós falamos, eu trouxe aí um resumão para vocês entenderem, quem não é da área, a complexidade. Agora nós vamos entrar então no ordenamento jurídico em relação aos resíduos, né? Como que a gente interpreta. Então, eu sou lá uma instituição de saúde e estou no município, em um município, eu preciso implantar ou eu preciso fazer a gestão desse gerenciamento aí. Então, nós vamos entender na esfera federal, né? Eu vou falar aqui rapidamente para vocês hoje de 20 legislações, tá? Que a gente precisa conhecer, interpretar e fazer o gerenciamento de atendimento dessas legislações todas. Então, nós temos legislações da esfera federal que serve para todos, né? Todos os estados, mas né, todos os estados da federação. Quando a gente vai para os estados, o estado pode ser mais rigoroso, né? Mais restritivo, e lá ele colocar uma legislação, e nós vamos ver exemplos disso aqui também. E o município, por sua vez, pode ser ainda mais restritivo. Então, o que é permitido num estado que não fez o seu posicionamento, editou uma legislação, o município também pode colocar. E por fim, a gente tem instituições. Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu sou um hospital que acabo de me juntar aí a uma holding, a um grupo, né, que fez a aquisição. E lá eu tenho normas específicas que são mais restritivas do que tudo que está na legislação, por razão de boas práticas ou porque é um grupo que é de fora do país, então tem mais restrição quanto a isso, tá? Bom, então na esfera federal, a gente vem trazendo aí desde a Constituição, né, que diz que todos têm que ter aí o direito, né, a um ambiente saudável, né? E nós temos a Lei de Crimes Ambientais, essa é a referência de muitas outras normativas que eu vou citar aqui para vocês. E nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei de 2010, que ficou durante muitos anos aí tramitando para ser aprovada, e ela é que dá essa diretriz.
Nós vamos ver também alguns conflitos entre legislações na esfera federal, tá? Bom, em 2020, o Ministério do Meio Ambiente, ele lançou uma portaria que obriga todos os geradores de resíduos, de uma forma geral, não só de saúde, a emitirem um manifesto de transporte de resíduos, que é um documento que vai ser emitido pelo gerador ou por uma empresa que faça o gerenciamento desse resíduo, no momento em que o resíduo vai ser coletado, né? Isso é um desdobramento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estava previsto em 2010, vejam vocês, que saiu em 2020, né? Bom, especificamente dos resíduos de saúde, que eu vou falar a partir de agora, a gente tem uma resolução do CONAMA, que responde para o Ministério do Meio Ambiente. É uma resolução que trata dos resíduos de saúde da parte externa, ou seja, depois que foram gerados dentro da instituição e que eles atenderam outras normativas. Então, é a parte de transporte até a sua destinação para tratamento e para disposição em aterro. Então, o CONAMA é que faz toda essa legislação, né, a parte ambiental, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Para os resíduos de saúde, então, tem aí a Resolução 2005. Mas vejam que interessante. Embora a legislação do CONAMA seja de 2005, ele tem conflitos com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a legislação da Anvisa, né, que é a legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem lá as boas práticas de gestão e o seu regulamento interno em relação aos resíduos. E aí vocês perguntam, bom, e aí o que a gente faz quando tem um conflito entre legislações na mesma esfera, né? Você me disse que o Estado pode ser mais restritivo, então como que se dá a interpretação do gestor quando se depara com essa questão? Quando a gente tem na mesma esfera legislações que se conflitam, a gente vai atender a mais restritiva. Então, embora o CONAMA seja de 2005, quando eu for apresentar aí para vocês a RDC 222, né, que é a nossa Bíblia, eu vou citar para vocês um conflito e como que tem que ser atendido. Bom, o IBAMA, né, que está aí também dentro do Ministério do Meio Ambiente, ele tem algumas normativas que se aplicam aos geradores de resíduo de saúde. Por exemplo, a Instrução Normativa número 13 de 2012, ela traz a classificação, a lista brasileira de todos os resíduos gerados no nosso país, porque é também um desdobramento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em relação ao inventário que tem que ser feito dos resíduos gerados no país e precisa ser acompanhado. E o capítulo 18, ele traz os resíduos de saúde, que a classificação nessa lista, ela é uma tradução da RDC da Anvisa, né? Então, quem lida para fazer a emissão do MTR para atender a portaria de 2020, ela vai seguir a Instrução Normativa 13 e que tem a classificação da RDC 222, tá? Bom, tem uma instrução normativa aqui que eu quero chamar a atenção, principalmente dos gestores, né, dos resíduos de saúde, que também conversa com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige, obriga, né, que a instituição que seja obrigada a emitir um plano de gerenciamento de resíduos, que é o caso da instituição de saúde, a ter o seu cadastro ativo, né, tanto do responsável técnico, que é um profissional que vai responder pelo plano de gerenciamento de resíduos, quanto da instituição, que os dados serão, então, do responsável legal. E depois a gente vai ver quais são as implicações, né, que a gente tem pelo descumprimento dessas normativas. A instrução 13 do IBAMA, ela só vai recair para o estabelecimento de saúde, no nosso caso aqui, vamos falar sempre de hospital, se ele fizer um tratamento dos resíduos dentro da instituição. Então, isso pode acontecer em hospitais que estejam numa região que não tenha uma coleta externa para tratar. Então, aí ele vai ter uma atividade potencialmente poluidora, então ele é obrigado a ter a inscrição, né, ter esse cadastro no IBAMA,
E anualmente ele precisa emitir o RAP, que é o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, para dar conta do que ele gerou e de como ele tratou, tá bom? Bom, finalmente vamos falar da Anvisa, né? A Anvisa é aí para quem está na área atuando, né? É a nossa Bíblia. Então, ela que conversa de fato com os nossos resíduos internos, ela tem todas as diretrizes para que você faça aí uma boa gestão e ela foi então atualizada em 2018, mas como eu disse, ela tem um conflito com o CONAMA. Na atualização, desculpem, na atualização da RDC em 2018, então foram dadas algumas possibilidades para melhorar a gestão, né, para torná-la mais dinâmica, menos engessada. Eu tenho algumas ressalvas quanto a alguns pontos, né, por atuar há 20 anos com o tema em relação a essa liberalidade que foi dada e a confusão que pode causar, né, o impacto disso quando o gestor não tem conhecimento para fazer essas possibilidades. Por exemplo, a RDC ela permite que o responsável técnico pelo plano possa ser uma empresa de gerenciamento, de consultoria, né? Que faça o plano, implante o plano e responda por ele, né? Mas a RDC, a resolução do CONAMA, ela exige que tenha um responsável técnico na instituição e que esse responsável técnico ele tenha um atestado de reconhecimento pelo seu conselho de classe, né, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, nesse momento, a gente tem que atender o CONAMA e ter esse responsável técnico. Bom, depois nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem uma NR, né, que é a 32, que trata de todos as atividades de um estabelecimento de saúde em relação aos seus trabalhadores, e tem um capítulo específico para resíduos. Então, lá ele traz todo um programa de capacitação que precisa ser feito atenção em relação aos equipamentos de proteção destes profissionais que fazem parte do manejo, né, seja na coleta ou na própria geração e segregação, então ela precisa ser atendida pelo gerador. Bom, em 2019, finalmente, a ANTT ela atualizou a resolução, que era 430 de 2004, e ela incluiu como transporte na classificação de perigosos os resíduos de saúde. Então, tem toda a normativa, os pictogramas, a embalagem, quando que ela tem que ser homologada, e se não for cumprida e parada, né, no seu trajeto entre sair da instituição e chegar até o seu destino, o gerador também vai responder por isso. Bom, depois nós temos aí um grupo de normas da BNT que ajudam, facilitam, né, quem vai fazer esse gerenciamento interno. A Anvisa, ela tirou, né, a citação à BNT. Então, se você pega a RDC 222, ela não vai referenciar a BNT, mas se você pega a anterior, que foi revogada, embora revogada, ela é o que eu costumo orientar, né, para quem faz os cursos com a GLH, de que vale a pena dar uma lidinha lá na RDC 306, porque ela ajuda quem está começando nesse universo. E por fim, a gente tem aí o CNEM, que ele tem diversas normativas que vão se aplicar a quem gera os resíduos, né, no caso, os rejeitos. Então, tem lá a parte de licenciamento, quando é que tem que atender essas normativas, se enxergar e atender. Tudo bem até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Lucas, como é que... Isso que eu ia falar, o pessoal que está por aqui, eu até deixei uma mensagem no chat agora há pouco, então fiquem à vontade para colaborar com a gente aqui com perguntas, né? Ou no chat, eu estou de olho aqui, ou também abrindo o microfone aí, né? E a Isso, câmera, para a gente bater esse papo. Acho que é importante, né, aproveitar a Neuzete aqui para perguntar ou até para colaborar, porque a gente sabe que a realidade de cada um aí é diferente, né? E acho que é claro. importante a gente ter.
ter esse bate-papo, então fique à vontade, pode levantar a mão ou já pode abrir o microfone e a câmera, fique à vontade para falar. Quem não conseguir, eu sei que às vezes não é possível, né, por causa do ambiente, mas Uhum. pode colocar no chat que eu vou chamar, vou levantar a mão aqui e eu vou falar em nome de vocês. Então fique à vontade, vamos aproveitar. Ótimo. Oi? Bom, então aqui eu dei um panorama do universo aí na esfera federal. Então, para todos tem que se atentar, independente do estado, do município ter essa uma legislação. Então, na esfera federal, essas são as principais, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar da esfera estadual e eu vou pedir aí compreensão de vocês que eu trouxe o estado de São Paulo para falar que nós temos então a lei, a política estadual aqui em São Paulo, que ela é de 2006. E o que que aconteceu? Ela é antes da política nacional e ela tem restrições que ultrapassam a que foi atualizada, né, de 2010. Essa política estadual, ela está em revisão, eu participei do grupo por um período, não sei por quê, ficou parada lá na Lesp, né, e ela não foi, então, atualizada, mas aqui o que que a gente tem de conflito, né, para dar um exemplo para vocês. Aqui no estado de São Paulo, o gerador que gera resíduos de saúde, do grupo A4, né, que são aqueles que a RDC 222 liberou para que fossem destinadas para aterro sanitário de classe 2, né, portanto de não perigoso, os resíduos do grupo A4. O que que tem lá no grupo A4? Por exemplo, luvas, máscaras, e que teoricamente elas poderiam ir para o aterro sanitário. Lembrando que o nosso objetivo, né, pela política nacional, é que a gente não gere resíduos, mas uma vez que gere, que dê a melhor destinação. No caso, então, aqui no estado de São Paulo, até o grupo 4 precisa ser tratado, né? Ele não precisa ser tratado internamente, mas ele precisa passar por um tratamento, que é o que acontece no município de São Paulo, né? Depois nós temos o licenciamento ambiental, então aquelas instituições que estão sujeitas a ter o licenciamento ambiental aqui em São Paulo, elas precisam apresentar o plano de gerenciamento de resíduos para renovação, para a solicitação da licença e quando for renovar essa licença. E é a CETESB que atende as denúncias, ela fiscaliza, em caso de denúncia, de descarte irregular, então ela que pode abrir aí uma autuação, que pode transformar em multa, enfim. Depois a gente tem dentro ainda da nossa Secretaria de Meio Ambiente, nós temos um sistema chamado SIGOR. Esse sistema é quem vai conversar, né? Vai receber as informações dos manifestos de transporte de resíduos do Estado, que vai passar essas informações lá para aquele decreto que eu falei para vocês, o 280, que trata do MTR eletrônico, porque é dali que vai ser feito, então, o inventário de todo o país. Então, os estados que têm um sistema é quem conversa. Então, o gerador de resíduo que está aqui em São Paulo, ele precisa acessar o SIGOR, com exceção dos resíduos de saúde, né? Os demais resíduos. Eu vou contar para vocês quando a gente chegar lá no município, né? Que é uma peculiaridade que nós temos aqui, infelizmente, né? Bom, então, quem está num estado aí, vou pensar lá em Limeira, qualquer outro, não, desculpa, município, qualquer outro município dentro do estado, ele vai entrar no SIGOR, que é o sistema que vai gerar aquele documento que precisa sair com o seu resíduo, o transportador, e depois, a cada período de tempo, vai fazer lá vai ter uma rastreabilidade. Então, quem recebeu o resíduo vai lançar lá no SIGOR, e depois vai ser gerado, então, um certificado de destinação e um documento trimestral que o gerador também precisa gerar de informação, tá? Bom, aí na esfera sanitária, a gente tem o Centro de Vigilância Sanitária, que também responde, pode fiscalizar, pode autuar e também tem ações para ajudar as instituições nesse gerenciamento. Muito bem.
No município, a gente pode ser ainda mais restritivo. O caso aqui do município de São Paulo, existe uma lei que ela foi criada em 2003, vejam que é depois da RDC, é antes da RDC de 2004, que foi revogada, ela é antes da política estadual de resíduos, onde o município ele assume a responsabilidade de forma compartilhada com o gerador dos resíduos de saúde, onde ela obriga que todo gerador de resíduo faça o seu cadastro, identifique qual que é a sua geração diária e, por isso, pague uma taxa, tá? Nós não vamos entrar nesse detalhamento aqui. Mas isso é o município assumindo a responsabilidade de eu sei quem está gerando o resíduo, eu é que contratei. Então, quem vai fazer esse cadastro e gerenciar um departamento que já se chamou Anlurb, e que hoje chama-se SP Regula, que vai fazer esse cadastro e a fiscalização se você se declarou pequeno gerador, mas você é médio, né? Então você vai ter que pagar pela quantidade que você gera. E para fazer essa coleta, então aqui no município a gente tem duas empresas que são as concessionárias, e o município foi dividido, então uma parte é feita pela Loga, outra parte é feita para a Ecourbis, e eles então passam, fazem a coleta, dependendo daquela classificação de resíduos lá, né, do seu risco, ela vai ser tratada de uma forma, seja por autoclavagem ou por incineração, e essa coleta então é feita, e se tiver algo no caminho que não seja atendido, vai responder aí todo mundo, né? Vai responder o gerador e a concessionária para fazer. Bom, ainda no âmbito do município, a gente tem a Covisa, né, que são as coordenadorias de vigilância em saúde. E aqui no município, para você ter a sua validação da sua licença de funcionamento, do seu alvará de funcionamento, você precisa apresentar o plano de gerenciamento de resíduos e comprovar, né, que você está fazendo a correta destinação. Muito bem. Dito isso, alguém quer fazer alguma pergunta de legislação, de conflito, ou contar alguma experiência que tenha em relação à legislação? Tá todo mundo bem quietinho aqui, Tá por quietinho? aqui hoje. Então só escutando. Nem me surpreende, viu, Lucas? Porque É, realmente é muita informação, né? Para quem não é do universo. Para quem é do universo, aí pode depois compartilhar quando a gente abrir aí, né? Bom, aí no nosso bate-papo aí para continuar, vamos falar um pouco sobre o gerenciamento desses resíduos, né? Então, ele é um conjunto de procedimentos que vai envolver as pessoas que estão responsáveis, mas também aquelas que dentro da instituição geram os resíduos e que muitas vezes nem sabem, né, como que é o trajeto, qual que é o universo. Então, costumo dizer aí que um bom PDCA, né, com melhoria contínua, para olhar todos esses tópicos, né, desde o momento que você está planejando, implementando, o que que a gente tem de boas práticas por aí, né, além de ter que atender a legislação. Então, como é que eu vou interagir com outras instituições, né? Por que que eu vou inventar uma roda que já existe? Então, às vezes eu tenho um resíduo lá que eu tenho dúvidas ou que eu tenho dificuldade de tratar, às vezes você participando de atividades como essa vai te ajudar nisso. E lembrando que pela política nacional de resíduos, nós temos que minimizar, né, a geração. O ideal, né, a gente tem o ideal real que tem para hoje, que é eu costumo usar muito isso para, de uma forma didática, trazer as pessoas para entenderem, né? O ideal é não gerar o resíduo, mas isso não é possível, né? Então, se não é possível, a gente vai para o próximo passo, é tratar essa destinação com a responsabilidade que a gente precisa, né? E o que tem para hoje, muitas vezes, é destinar o resíduo sem ter tecnologias, porque isso pode estar na região, não consegue ter, porque você não tem recursos, enfim, então você dá minimamente uma destinação que não seja em lixão, ou disperso por aí. Infelizmente, a gente ainda Neucete, enxerga.
eu vou te interromper, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja, mas só para, Claro. talvez você vá falar depois, mas só para estimular o pessoal aqui junto, da equipe, tipo, como que a gente consegue envolver equipes multidisciplinares, enfermagem, limpeza, manutenção, porque a gente está vendo assim, realmente o que é preciso ser feito, mas como que a gente consegue envolver esse pessoal no processo assim, de forma mais eficiente? Não sei se você vai falar depois ou não, mas só para eu não esquecer, eu estava pensando nisso. Eu vou falar. Tem uma Vai. prática, Hum, já vamos tratando aqui. então vamos. Tem uma prática que é comum, né, nos hospitais, principalmente hospitais, que a gente viu que é a complexidade que tem, né, pela diversidade de tipos aí dos resíduos e pelos riscos que estão sujeitos. É uma prática que vem de longa data e que é muito funcional, né? Que são que é a constituição de uma comissão ou de um comitê que você tenha profissionais de diversas formações, que é a multidisciplinar que você acabou de citar. Porque eu digo que ninguém faz nada sozinho, né? E eu desconheço um gestor de resíduos de saúde de uma instituição de grande complexidade que tenha uma única formação, né? Porque se ele é um bom conhecedor do risco biológico, ele não vai conhecer tão bem o químico, e assim para todos os tipos, né? Então, é uma forma eficiente que tem se demonstrado, inclusive nos manuais que a Anvisa disponibiliza, de resultados exitosos, tá? Bom, por fim, assim, nesse item do gerenciamento, dizer que a responsabilidade é compartilhada por todos, do momento que você gera, segrega, quem responde pela coleta interna, coleta externa, não tem essa de, saiu daqui da minha instituição, quem vai responder é a empresa que eu contratei. Não, não é assim. E cada um vai responder de acordo com a sua participação nesse processo, tá? Bom, então vamos falar agora aqui das responsabilidades do representante legal da instituição, né? Ele é responsável pelo plano, então ele precisa ter conhecimento do que está descrito ali, né? Quais são os resíduos que eu gero, né? O que que eu faço? Quais são as empresas que eu contratei? Ele vai responder aí na esfera estadual, no momento do licenciamento, de uma fiscalização. Então, ele precisa minimamente conhecer essa responsabilidade. Outra responsabilidade que cai sobre o representante legal é ter a inscrição no CTF-AIDA e a manutenção trimestral de atualização desse cadastro. O que, infelizmente, eu não tenho visto isso desde 2021, por uma falta de conhecimento, mas que precisa ser feito. E todos os cadastros nos órgãos. Então, se o órgão ambiental ou da saúde exige, né, que tenha o encaminhamento desse documento, quem precisa responder por isso é o representante legal. Inclusive, ele vai responder por crime ambiental, que foi a primeira norma, né, a primeira legislação que eu apresentei, tá? Bom, depois tem o responsável técnico. Aqui é o que eu acabei de dizer aí na pergunta do Lucas. É, como a gente enxerga esse responsável técnico? Ele tem aquele que vai responder pelo seu conselho profissional, né, conselho de classe, ou a gente tem um comitê, uma comissão, que tem representantes de diversas formações e de diversas áreas da instituição, como o representante da segurança do trabalho, o representante da comissão de ética, enfim, vai depender da enfermagem, da área de administrativa, da manutenção, todos que geram resíduos e que têm alguma participação no fluxo do manejo, eles podem compor essa comissão que vai ajudar muito. Mas, então, como começa isso para quem ainda não tem o plano? Então, vai fazer a classificação com base naqueles tipos de resíduos que tem. Então, para cada tipo de resíduo que você identifica, você vai propor lá o fluxo. Eu vou dar um exemplo para vocês aí de um fluxo de manejo, tá bom?
E essa comissão é responsável por elaborar e implementar o plano. Mas a RDC 222, ela permite que esse trabalho seja feito por uma consultoria, por uma pessoa externa, né? Que vá fazer esse trabalho. Mas quem vai responder pelo plano, então, é o representante legal e o responsável técnico. Ele precisa, para atender o CONAMA 358, requerer a sua anotação de responsabilidade técnica, né? E fazer também o cadastro e a manutenção dessa inscrição no IBAMA, né? Por meio do CTF-AIDA. Essa comissão é quem vai definir, promover capacitação e treinamento para esses envolvidos na instituição, para atender a nossa NR 32 e também a RDC 222. Então, tanto a RDC quanto o Ministério do Trabalho, eles trazem lá quais são os principais tópicos que precisam entrar nesse programa de capacitação. E a comissão também vai definir qual é a periodicidade que essa capacitação vai ser feita. Veja, não vou fazer só quando eu implantei, 5 anos depois eu nunca mais fiz uma capacitação, até porque a gente tem uma rotatividade muito grande, principalmente no fluxo da coleta interna dos resíduos. E quem faz a limpeza, a higienização, enfim. Então, precisa ser definido e constar em plano qual é a periodicidade dessa capacitação e quem vai aplicar, se é o recursos humanos, se é a comissão ou o gestor, né? Por que eu trouxe assim, a figura do representante legal, do representante técnico e do gestor? O gestor é um setor, uma área que vai acompanhar todas essas etapas, ele vai gerenciar, ele que vai fazer a contratação das empresas que vão prestar o serviço, seja interno para fazer limpeza, e fazer a transferência desses resíduos, seja quem vai coletar externamente, quem vai tratar, né? Então, ali, quem faz a gestão vai ter este olhar. E ele também vai promover a capacitação ou ele vai intermediar isso, ele vai acompanhar de quanto tempo precisa ser feito. Além disso, ele vai ter a função de acompanhar os indicadores que a RDC pede, né? E vai ser o guardião dessa documentação e dessas informações para atender a legislação. Tudo bem até aqui, Lucas? Eu desembesto Tudo essa bola jóia. aqui, hein? Não, pode ir falando, mas uma das perguntas era essa realmente, qual que era o papel, né, da capacitação, treinamento contínuo das equipes, de prevenção de falhas, segregação. Mas você já está falando, tudo bem. Mas o Alexandre fez um comentário também, assim, o que ele faz lá? Alexandre Hum. Macedo. Alexandre, não vou lembrar, deve estar para cima da onde você é, mas ele faz o DDS, Diálogo Diário de Segurança, nas trocas de plantões sobre descartes, sobre os descartes e segregação de todos os resíduos, né? E ele comenta que teve um bom resultado lá. É Santa Casa de Marília, verdade, interior de São Paulo. Muito bem, tá de parabéns. É uma prática que ajuda muito a reduzir acidentes, né? Porque o pessoal que está na operação, né, operacional, eu pego sempre o exemplo da parte de enfermagem, né, que tiver alguém aí da enfermagem vai reconhecer. Que você capacita para a higienização das mãos, para onde que, quando você está de luva, o que que você não toca. E o pessoal da limpeza também tem isso. E passado um tempo, eles criam uma imunidade, né? Eles acham que nunca vai acontecer com eles, né? E então o DDS ele é uma prática usual e de resultados importantes na redução, né, no acompanhamento de indicadores de acidente. Então, é isso aí. Bom exemplo. Bom, trouxe para vocês aqui um exemplo para quem, principalmente para quem não é da área, não conhece, de um manejo e de gestão, tá? De um determinado resíduo. Então, o que que é o manejo? Onde que ele começa, né? O manejo, ele vai começar na geração do resíduo, né? E ele vai ser gerado a partir de uma atividade que foi feita. Eu trouxe aqui um resíduo do grupo A2, né? Que são resíduos de carcaças de animais submetidos à experimentação. Então, dentre as instituições de saúde, a gente tem instituição de pesquisa, né? Então, ali está sendo utilizado para fazer uma pesquisa, o modelo animal aí é um camundongo. Então, quando eu estou
acabei de realizar o meu procedimento, então tenho lá o resíduo, um dos resíduos, né? O A2, mas eu tenho que segregar. Eu tenho que separar esse resíduo de acordo com aquele risco que a gente viu lá no segundo slide, né? E aqui a gente vai encontrar diversos grupos dentro dessa atividade que foi realizada. Então, a primeira que eu vou classificar ali é o meu modelo animal, é o A2, e ele tem lá um fluxo que ele vai pegar. Depois, a gente, para ter feito esse serviço, a gente gerou aqui. Então, vou tentar mostrar na setinha aqui. A gente gerou o resíduo do grupo A4, que foram as luvas, a maravalha, né, que é a forração que esse animal estava antes de ser inoculado e utilizado. Então, é um grupo A4 também, porque ele não vai ter risco, teoricamente poderia ir para o aterro sanitário. Porque os animais utilizados em experimentação, eles têm que ter, assim, a saúde, né? Eles têm todo um protocolo a seguir, então poderia, tanto esse resíduo quanto esse, poderia diretamente para o aterro. Mas no estado de São Paulo a gente já viu que não. A gente tem aqui uma agulha, né? Uma seringa, que é do grupo E de risco biológico, porque ele teve contato com o animal, mas ele também é de risco químico, porque aqui tem ou uma medicação, ou uma. E ele é do grupo B, né? Que pode ser uma medicação ou um reagente para fazer esse experimento. E aqui, simbolizando, pode ser que um dos reagentes tenha sido um radioisótopo para aquela determinada pesquisa. Então, a gente tem ali o grupo C também. Então, tudo isso precisa ser segregado por tipo, porque cada um desses resíduos, ele vai seguir, né? Então, ele precisa ser acondicionado no seu determinado embalagem que foi definida para aquele tipo de resíduo. Quando a gente está numa instituição muito grande, então tem que ter lá uma identificação, isso vai facilitar. Lembra que eu disse para vocês que a responsabilidade é compartilhada e de acordo com cada ação, né, dentro do fluxo do manejo? Então, veja, se ele foi gerado aqui e foi classificado, mas ele foi segregado junto e colocado numa embalagem X, ele pode pegar um fluxo que não vai tratar aquele resíduo, que ele pode potencializar outros riscos no percurso. Então, se ele é identificado e lá na ponta a gente descobre que ele não é aquele tipo de resíduo, a gente vai conseguir rastrear. Claro, falando isso de uma instituição muito grande, né? A gente tem vários exemplos por aí. E aí, no momento que ele foi identificado, ele vai para algum lugar ali, ou num entreposto, ou no ponto de coleta 1, mas quem que vai fazer isso? É o profissional que está muito exposto a acidentes, né? É quem faz a coleta e o transporte e armazena até que seja feita a coleta externa. Então, aqui precisa ter, é um profissional que precisa de muita capacitação para não ser o super-herói, né? Ele precisa usar EPIs específicos e, em caso de acidente, tem que ter um protocolo, uma ação rápida de quem faz a segurança do trabalhador e intensificar com quem faz a capacitação esse tipo de problema que começou a aparecer, tá? Bom, Neuzete, só te oi? interrompendo para não fugir muito, você poder falar. A Eliane fez uma pergunta, na verdade. Então, assim, a ART é obrigatória no PGRS e qual que é o profissional que pode assinar por ele? O técnico de Ah, segurança do trabalho ou o CCIH podem assinar por ele? boa pergunta. Quem que fez? Eliane, Eliane, de onde que você é? Eliane, fala pra gente. Eu vou ler aqui. Enquanto isso, eu vou procurando se você já falou. Tá. Oi, Oi. Aqui. eu Da onde, Oh, muito bom, muito bom. Uhum. Da onde você é, deixa eu Eliane? ver. Vou abrir a câmera aqui. Tá bom. Eu não sei, eu não consigo ver ninguém aqui, gente. Eu tô falando, mas Mas vendo depois, ó, você. depois. É porque você tá com a tela inteira, mas depois você vai Tá. ver. A Eliane tá aqui, tá junto com a gente. Ó. Ah, então tá bom. Quando você pediu para abrir a tela inteira, então ocultei aí todo mundo. Acaba que tampou, mas a Tá Eliane tá bom. com a câmera aberta já aqui. Me fala, Eliane, de onde você é e qual que é a sua, é, qual que Dúvida, é, qual o pergunta. seu conselho aí que você responde, profissional? Bom, a nossa dúvida aqui, eu tô com a segurança do trabalho, referente ao LT, quem pode assinar ou somente o engenheiro ambiental que pode assinar? Não, ó, então vamos lá. Quem pode responder com a RT é quem o conselho reconhece
dentro da sua formação, das suas atividades, que ele pode ser responsável por aquele trabalho. Por exemplo, a enfermagem tem lá dentro do seu rol de atividades que gerenciar resíduos é uma atividade que ela pode. Então, ela vai requerer no seu conselho, no Corém, o seu atestado de responsabilidade técnica. O engenheiro ambiental, o profissional químico, o médico, o biólogo, deixa eu ver quem mais. Acho que basicamente esses. Então, quando você pede para o seu conselho, é que ele vai analisar. Não, você não tem, dentro da sua formação, essa responsabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou administradora hospitalar há mais de 20 anos, atuo com resíduos de saúde, e quando eu fui solicitar minha responsabilidade técnica, o meu conselho, né, o conselho de administração, me negou. Falou: não, você não é profissional da saúde, então você não pode. Bom, fiquei triste, mas também não fiquei muito triste, porque eu falei: bom, alguém vai responder pelo plano, né? Se der ruim, não sou eu. Mas isso era um incômodo, porque eu me especializei nisso. Então, só depois que eu recebi o meu título de mestrado, é que eu juntei todas as minhas atividades, e aí, então, eu mandei para o conselho e ele me autorizou a ser responsável. Tá? Então, o responsável técnico, ele é visto, ele é autorizado, né, mediante o conselho, tá bom? Não sei se eu já te ajudei aí. Bom, voltando aqui para o nosso manejo e gestão, então, precisa ser emitido para atender a 280, né, o decreto 280, a emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos. Esse documento, ele precisa ter os dados de quem gera o resíduo, de quem está transportando, inclusive o nome do motorista, a placa do carro, e eu espero que o gestor vá lá e veja se o motorista está atendendo outras legislações que eu não trouxe aqui, se ele tem lá o MOP, né, se ele pode transportar resíduo perigoso, os dados de quem vai receber, seja para interposto temporário, né? Ou o que vai tratar o resíduo, e por fim, quem deu fim no resíduo, né? Quem fez a disposição, quem tratou, todo esse. Todos esses responsáveis, eles têm que aparecer nesse documento, e cada um deles vai ter que ir lá e dar a sua baixa em relação a qual é o peso. Então, o gerador vai dizer: está saindo daqui 1 tonelada de infectante. E aí, quem recebeu 800 quilos ou 1,6, 1,1. Então, é ele que vai atualizar essa documentação, que vai servir para pagar, que vai servir para emitir certificados. Então, esse documento ele vai caminhar a partir daí, tá? Muito bem. Então, aí vem a coleta externa. Então, ele só vai sair dali com aqueles resíduos quando ele receber esse MTR ali, tá? Bom, depois ele vai para o tratamento. Aqui eu estou colocando de forma geral esse nosso resíduo A2. Então, ele vai para a incineração, né? E da incineração, que sobrou lá as escórias, as cinzas, aí ele vai para disposição e ele pode ir para aterro classe 2, que é não perigoso, tá? Bom, depois disso, quem deu baixa lá nesse documento que nasceu como MTR, ele vai virar um CDF, que é um certificado de destinação final. E aí vai começar a nossa atividade, nosso envolvimento aí no fluxo de quem está fazendo a gestão. Porque ele tem, falando do CDF, a cada 3 meses ele tem que emitir um DMR, que é um relatório, né, de movimentação desses resíduos. Então, que vai mandar ou para o SIGOR, ou para o SINIR, ou para quem tem município que tem esse sistema, vai colocar ali. Porque tudo isso vai conversar com o MTR, com o CDF, e vai chegar lá para fazer o nosso tão sonhado inventário nacional, tá? Outra responsabilidade que o nosso gestor tem é de manter, acompanhar, né, a renovação do CTF, tanto da instituição quanto do responsável técnico. Trimestralmente ele tem que ir lá no IBAMA e atualizar essa documentação, tá? A revisão do plano, ele está em aberto. Quando faz o plano, lembra que lá atrás eu falei que a comissão vai fazer, vai escrever o plano, ou vai ser uma empresa contratada? Ela vai definir pelo aquele tipo de hospital qual é a periodicidade que ele vai fazer a revisão.
e aí o gestor acompanha para saber se está cumprindo, né? No caso de São Paulo, a gente tem aqui a CETESB, que ela participa desse processo emitindo o CADRE, que é um documento que autoriza esses resíduos perigosos saírem do gerador e irem para para algum estabelecimento que vai fazer o tratamento. Então, tem periodicidade que pode vencer de 2 a 3 anos, mas se você não tiver esse documento que tem que seguir junto com o MTR, que diz assim. Eu sou instituição tal, basicamente, né? Eu sou instituição tal, gero esses resíduos, a CETESB sabe que eu gero, seja pelo licenciamento, ou se eu estou dispensada do licenciamento, mas ela quer saber porque é um resíduo perigoso, ela quer acompanhar, que pode acontecer no trajeto algum acidente. Então, a CETESB é que vai dizer, ok, eu sei que esse estabelecimento gera esse tipo de resíduo, e para onde ele vai mandar? Eu já fui lá, já emiti a licença e eles têm capacidade de receber esse resíduo. Então, é um documento que está ali conversando e validando, do gerador até onde vai chegar, tá? Olhando aí para os riscos de acidente no caminho. E a Meus. capacitação. Oi. Ah, desculpa. Não, pode continuar, depois eu pergunto. Pode Vou concluir. terminar aqui com a capacitação, aí a Isso, gente isso. volta aí, Desculpa, para não perder aqui o meu fio, tá? por favor. Bom, e o gestor também vai acompanhar a capacitação periódica, porque, embora a responsabilidade esteja nas mãos da comissão ou do responsável técnico, é o gestor que vai dar conta de que o que está escrito no plano, o que a legislação pede, se ela de fato está acontecendo. Então, eu vou definir que para risco biológico, né, os resíduos do grupo A, infectantes, eu vou ter uma capacitação para o corpo de enfermagem semestralmente, para o meu pessoal terceirizado ou o próprio funcionário que faça a coleta interna, eu vou ter a periodicidade trimestral, anual, eles vão definir a partir do reconhecimento de quem é, né, quais são os riscos, quem é a instituição, enfim. E ele vai acompanhar para ver se está cumprindo ali. Ele, junto com o RH, se for o RH que vai fazer essa capacitação. E para concluir, então, de acordo com a legislação, essas informações elas precisam, seja fisicamente ou eletronicamente, aguarda por 5 anos, porque em qualquer desses momentos aí se precisar rastrear, se precisar comprovar, seja por órgão ambiental ou órgão de vigilância sanitária, ou investidor, ou quem estiver ali no circuito, né? Queira saber, então precisa aguardar por 5 anos. Lucas, pode ir que a gente vai para a parte que não é boa. Tá, vamos lá. A Maria Júlia, de São Paulo, eu até procurei aqui se ela tinha colocado onde é, mas fica à vontade, viu, Maria Júlia, para falar para gente. Ela fez uma pergunta assim: resíduos infectantes após tratamento por autoclave pode ser disposto em aterro classe 2? Depende do estado que você está, né? Você vai autoclavar na sua instituição. E você tem a validação da sua autoclave atendendo lá todos os requisitos de validação do equipamento, pode destinar para ter classe 2. A RDC vai permitir, a não ser que você tenha uma restrição no município ou no estado. Quando o tratamento é feito externo ao estabelecimento, sim, ele já está ali sendo validado, a CETESB já deu o seu aval, ele vai ser autoclavado e ele segue para ter classe 2, tá bom? Tudo É bem? acho que sim. Sou São Paulo, capital. Entendeu? É? Muito obrigado. Agradeceu Ah, bom, aqui. se tá na capital, então tá sendo atendido ou Loga ou EcoUrbis, né? Então o sistema é esse mesmo, autoclavagem, né? E aí ele segue. Muito bem, então, consequências, né? Tava lá no nosso roteiro de conversa hoje. As consequências pela lei de crimes ambientais, né? Então, você pode ter aí reclusão de até 5 anos. Pelo CONAMA, você vai ter uma multa, né? Se estiver descumprindo, e ela vai estar ligada ao tipo de infração, né? Depois a gente pode responder lá pela portaria 280 do MTR, as sanções administrativas, e ele vai remeter também à lei de crimes ambientais. Na instituição normativa do CTF-AIDA, né, do IBAMA, a mesma coisa, e destacando aqui que a responsabilidade vai recair sobre pessoas físicas e jurídicas, tá?
A nossa RDC 222, ela vai, além, né, de crime ambiental, ela tem uma legislação específica, antiga, que é de 1977, da vigilância sanitária, né? Então, ela está prevista aí como uma legislação federal, tá? E também advertência, multa, de acordo com o impacto que aconteceu, tá? Lembrando, reforçando que precisa olhar não só para a legislação federal, precisamos ir descendo aí os níveis. Muito bem. Perguntas até aqui? Ou exemplos de alguém que já passou por isso? Pessoal, fique à vontade para perguntar, Estamos caminhando para falar o por final. Eu aqui. não imaginei que a gente ia avançar tanto na hora, né? Primeiro que eu Já, me já, você empolgo, veio. é muita informação porque a gente definiu de programa, mas eu estou caminhando para o final. Acho que mais 5 minutos a gente conclui aqui, tá bom? Muito bom. E- O Eduardo perguntou se a gente vai disponibilizar. Sim, vai estar no grupo. A Kátia comentou que não está conseguindo ler, não consegue ler o QR Code. Eu vou mandar de novo aqui, tá? O link e depois eu vou deixar grandão aqui para entrar Ah, no grupo do WhatsApp, porque a gente vai disponibilizar o material. Depois estão pedindo o material. uhum, Eu vou deixar aqui, mas tem uma pergunta, já vão aparecendo. Fica à vontade para perguntar, acho que esse é o momento mesmo, ó. sim. Start Help, não me lembro se falou de onde é, mas tem alguma lei que solicita treinamentos, temas obrigatórios para equipes, ou pode ser discutido pela comissão do PGRSS? Tem sim, você tem que atender o rol que está na RDC 222, né? Ele diz lá do que você precisa. E também a NR 32 de 2005, que é do Ministério do Trabalho e Emprego. Lá tem um capítulo exclusivo de resíduos e fala do que precisa conter aí a capacitação, tá bom? Então, Bom, agora eu vou falar um pouco das pode falar. dores. Uhum. Pode perguntar. Não, tem mais uma pergunta, Raniele Mariano. Raniele pergunta se a RDC da Anvisa descreve algo específico sobre o uso do Descarpac. O Descarpac amarelo para pérfuro cortante, né? Infectante, Descarpac laranja para pérfuro cortante químico. Se tem alguma, se a RDC descreve algo específico sobre o uso dos dois, né? Do amarelo e do laranja, é isso. Tá. Bom, se você ler na íntegra a RDC, ela está numa linguagem bem objetiva, de boas práticas de gestão. Foi aquilo que eu falei, vale a pena olhar a 306, né, que está mais detalhada e tratava do regimento interno. Tem sim a descrição, né, de que você precisa, de acordo com o risco do resíduo, né, com a classificação dele, você segregar numa embalagem que seja para os pérfuro-cortantes, que ele seja resistente à cultura, a não ser violado, né? E o resíduo, ele tem que ter a embalagem de acordo com o risco. Então, se você tem um pérfuro cortante de risco biológico, vai na caixa amarela e depois dentro do saco branco, dependendo de onde você está, né? A região que você está. E para o caso dos químicos, você vai colocar lá a medicação. Então, você vai colocar numa caixa laranja, com a simbologia do risco químico, e dentro do saco laranja para seguir o seu fluxo, né? Então, eu recomendo você ler a RDC comentada, que você baixa lá no site da Anvisa, tá bom? Bom, desafios, né, as dores da gestão. O que acontece aqui? Existe, infelizmente, um desconhecimento e uma incerteza sobre as legislações que nós temos. Então, por quê? Ela é complexa e está sempre em atualização, ah, e fica, às vezes, tem uma insegurança de quem está começando, o que que eu faço, o que que eu priorizo, quem que eu atendo primeiro. Então, isso é um desconforto, é uma dor, né, de quem está lidando com esse desafio. Porque você fica exposto a não atendi tal legislação, vou responder. Às vezes chega, às vezes não chega. Então, às vezes chega por denúncia, porque a fiscalização ela não consegue ser proativa, ela vai atuar depois, né? Então, esse aí é uma dor grande.
Outra questão é a ineficiência na gestão. Então, se você tem um gerenciamento inadequado, você vai ter como impacto aí o custo excessivo. Quanto melhor você tiver informatizado, você vai reduzir o desperdício. Olha, tá tão desperdício que eu dupliquei ali. E a falta de regularidade no treinamento, isso vai aumentar os seus acidentes, e com isso você vai ter funcionário afastado, e pior do que isso para mim, né? Não é só a perda da instituição, para mim é do ser humano, né? Ele não sabe com que ele foi acidentado, ele vai ficar um período de quarentena. Então, a responsabilidade muito grande de quem faz gestão de resíduos e nesse programa de capacitação, de você minimizar, reduzir, zerar acidente, né, com essas pessoas. Muito bem. E qual uma questão também forte que aparece, né? É a sua imagem e reputação da instituição, né? Você pode impactar até na sua receita, se você tiver exposto e além do olhar aí dos órgãos fiscalizadores, né? Se você teve aí algum acidente, seja interno, no trajeto, ou quem você contratou, né, para cuidar do seu resíduo. Bom, agora eu vou falar aqui das soluções da GLH. Então, a GLH, desde 2011, ela tem atuado, ajudando, né, sendo parceira das empresas que precisam lidar com esse desafio. Então, a gente trabalha na parte de conformidade legal, né? Atualizando, interpretando legislação, a gente realiza auditorias para grupos, né, que está comprando hospitais ou que precisa responder compliance. A gente também trabalha com diagnóstico para ajudar, né, a minimizar essas não conformidades. Também fazemos a parte de cadastramento e monitoramento junto aos órgãos. E a gente pode fazer também o gerenciamento, né? Elaborando planos, ajudando, né, a implementar essas melhorias e trazer boas práticas de gestão. E na parte de capacitação e treinamento, né? Tanto desenvolvendo workshop, treinamentos específicos para as equipes, para gestores, né? E trabalhando ativamente aí na comunicação, né? A gente, quando fala da comunicação, ela precisa ser direta e objetiva para determinados grupos. Então, você precisa informar lá o representante legal, olha, a gente tem um plano. Então, com um e-mail, com uma conversa, você já consegue fazer ali, colocar na linha, né, qual é a responsabilidade. Mas não dá para usar o mesmo termo com o pessoal da operação. Então, ali você precisa buscar outras formas didáticas de trazer essa responsabilidade, de envolver esse profissional, tá? Bom, a gente também trabalha buscando melhores práticas no mercado, e com isso tem impacto na redução de custos, né, de otimizar os processos, de pegar carona em outros geradores de resíduos que já têm essas boas práticas implementadas e com retornos, né? E nessa questão da imagem e reputação fortalecida, né? Com essas implementações, fazendo marketing para descartar, né? Destacar essas ações de responsabilidade ambiental, que conversa aí com o ESG, mas a gente não vai entrar aqui agora, né? Dando esse suporte aí para ajudar. Eu trouxe aqui alguns clientes e parceiros que a gente já realizou trabalho nesse período, e depois podem se aprofundar aí no material que a gente vai deixar disponibilizado. Eu estou concluindo aqui para as considerações, e depois que a gente conversar, eu quero fazer um convite para vocês e deixar aí uma possibilidade para quem tiver interesse, tá? Depois eu vou colocar lá o link. Eu acho que eu já passei, não sei se eu já passei para o Lucas, mas por aqui eu estou concluindo. Vou tirar aqui, não sei se o Lucas já tirou o meu Eu, compartilhamento. não, eu vou tirar, mas você me passa que você não mandou. Me passa que eu vou Ah, passar para o então pessoal peraí, aqui, tá? tá bom, então. Mas se você quiser já tirar, eu vou acessar. Já, já, Isso, já, pronto. já, já tirei. Vou acessar Pessoal, no não geral. saiam, fiquem aí para a gente tirar aquela nossa foto de toda quarta-feira, né? Tem uma pergunta, eu não vou deixar passar, que a Rosilene fez, e que ela fala assim: fale sobre o resíduo. Você estava falando na hora, na verdade. Fale sobre resíduo comum representar média de 70% de todo o resíduo, sendo assim 30% dos resíduos biológicos infectantes.
De representar 70%? Fala-se, né? Ela fez um comentário. Fala-se sobre resíduo comum representar média de 70% de todo resíduo. Sendo Tá. assim, 30% em resíduos biológicos, infectantes. Se você poderia falar um pouco mais sobre isso. Olha, 70% para resíduo do grupo D, e eu acho muito, né? Vamos dividir aí o grupo D com os recicláveis, tá? Aí vai ficar bom. Agora, infelizmente, o que a gente vê quando olha, né, para os indicadores das instituições de saúde, a gente vê assim que os resíduos infectantes eles têm um percentual muito parecido com os resíduos comuns, né? Isso é uma dor no coração do gestor, porque tem um custo muito alto de você destinar para infectante aquilo que não é, né? Para um sistema de tratamento que não necessariamente ele é infectante. Então, quando vai implantar um programa de gerenciamento de resíduos, qual é o olhar que a gente tem? O que que eu recomendo, né? Primeiro, eu preciso identificar quais são os resíduos que eu gero. E aí, eu preciso medir isso, né? Quem não mede, não gerencia. Então, se você mede, você vai saber que hoje, no meu momento zero, eu estou gerando 1 tonelada de infectante, e 500 quilos de comum e 50 quilos de recicláveis, tá? E aí eu vou estabelecer uma meta, porque é um plano, veja, já devia estar implantado desde 1977, né? Das RDCs aí de 93 e tal. Mas muitos ainda não têm. Mas que olhar que eu tenho? Vamos esquecer o passado daqui para frente, né? Então eu conheço o meu resíduo, vou lá e faço a medição dele. E aí eu faço um planejamento com o seguinte olhar: se hoje eu estou gerando 1 tonelada de infectante, não vai esquecer que o ideal é zero. Não tem ideal, né? O ideal é zero, mas a gente não vai conseguir atingir isso aí. Então, vamos para o real. Então, eu tenho 1 tonelada aqui, 500 lá. No meu primeiro momento, em um ano, eu vou colocar como uma meta que eu vou levar o meu infectante para 800 e eu vou aumentar o meu comum para 700. E depois, a minha meta é reduzir o meu comum, reduzir o meu infectante e aumentar o meu reciclável. Porque, e aí, não é só aumentar, é destinar corretamente. Estou falando que você vai mexer nesses indicadores, mas você vai dar a correta destinação para aquilo que está na sua região, para aquilo que é possível, certo? E o químico também. E a gente pode chegar aí numa fração que os infectantes, eles representem 20% do montante, né? 15%. Os químicos, ali, 3%. Aí depois a gente vai ter os outros resíduos, construção civil, eletrônico e por aí vai. Mas em comparação infectante com comum, o infectante tem que ser bem menos, né? E o comum, numa média ali, e o reciclável maior. Então, essa é uma boa prática de gestão. Que mais temos, Lucas? E eu acho que parou por aqui. A Alexandre agradeceu, né? Excelente Uhum. treinamento. A Rosilene também agradeceu. Muito obrigado. Eu não sei quem que é, mas ela comentou no final aqui, mas tudo bem, vamos lá. Hum. A complexidade de lidar com os resíduos é uma luta diária e constante. Com muita persistência e dedicação, conseguimos melhorar muitas situações aqui no hospital. É pessoal lá da Irmandade de Misericórdia de Campinas. Hospital Muito Irmandade de bem. Misericórdia de Campinas. Fez o É comentário ao mesmo. Olavo Rodrigues. Olavo É, Rodrigues. é difícil mesmo, né? É complicado, é complexo. O que está envolvido, né? Os riscos, eles são proporcional à complexidade que tem. Bom, se não tiverem perguntas, eu quero aqui deixar um convite para vocês, né? A GLH realiza, então, um diagnóstico da situação, né, das empresas que nos procuram e a gente vai disponibilizar uma forma de parceria, a possibilidade de vocês preencher um formulário para a gente identificar qual é o status que vocês estão no gerenciamento de resíduos de saúde em relação a boas práticas e normativas que vocês estão aí sujeitos, tá bom? E eu deixei aqui, viu, Neuzete? Eu deixei
que você tinha enviado para a gente. Recebi um relatório aí com detalhamentos, né, dos pontos críticos que exigem atenção. Deixei o link, então, pessoal, fiquem à vontade para clicar no link. É o Forms, né? Um Forms, vamos preencher umas questões, mas sim para receber esse relatório. A Nosete pode falar melhor um pouquinho. Acabou de Sim. falar, na verdade, né? Mas pode falar Uhum. melhor. Mas tem muita gente agradecendo, viu, Nosete? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Porque como é importante esse nosso bate-papo de um assunto que às vezes não é muito falado, né? Sim, E assim, eu vi algumas perguntas que eu vi, que é sobre capacitação sobre isso. Até, assim, fica o convite para a gente conseguir bolar algo, né, de capacitação, algum curso sobre isso. Eu tenho certeza que será bem benéfico, a gente colocar, a gente depois pode divulgar nos próximos webinários, mas um assunto específico e acho que capacitação, essa é a nossa ideia. A gente traz webinar, sim, mas acho que é importante a gente levar um conhecimento, né, capacitação para todos os profissionais, porque a gente vê que é muito, muito, muito carente nesses 86 episódios aí, muitos assuntos, claro, né? Não é sempre específico, mas a gente pega a realidade de cada um, de cada região do país, de cada instituição. sim, verdade. Então, quem preencheu o formulário, nós aqui nos comprometemos em até 5 dias, né, responder para vocês esse status aí que vocês estão. Olha que Bom, bacana. Lucas, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre os resíduos de saúde. Eu sou uma militante do tema, não sei se vocês perceberam, e uma apaixonada com um desejo de que seja levado mais a sério, que tenha conscientização. A gente tem tantos impactos, né? Eu citei aí dos acidentes. O meu sonho é que um dia a gente não precisasse de legislação, mas de mais consciência de tratar esses resíduos que são perigosos. Eles são gerados num atendimento, numa situação de cuidado, né? Mas depois eles não são tratados e destinados corretamente, na maioria dos geradores, né? Das localizações. Então é de cortar o coração, né? Isso. Mas isso é desejo de gestor, tá bom? Tá Você joia, né, que gente? quer tirar uma foto, vamos tirar uma foto, Antes, então. antes dos agradecimentos finais, deixa eu só deixar aqui com todo mundo, mas já vão abrindo a câmera aí, já estão abrindo aqui. Eu tô vendo aqui a Nonata, tá ali, DRT 6140, que eu não sei o nome dela, mas eu tô vendo ela. A Giovana já estava abriu um pouquinho antes, já estava com a gente. O pessoal lá do AMG Assis, que tá sempre junto com a gente também. Laodiceia, vamos abrir, a gente vai fazer uma foto com vocês, a gente vai divulgar lá no nossas redes sociais, né, que eu falo, e vou deixar aqui para vocês, então fiquem à vontade. Saiu errado, não sei o motivo, mas eu copiei, colei, e no HTTP não tá saindo certo aí. Ai, Mas procurem sério? lá. Vamos Mas lá. não, o seu tá, só o meu não, o seu foi certo. Ah, tá. O meu que não foi, mas tudo bem. Então, Fiquem à vontade para entrar no nosso, mas procura Instagram, LinkedIn, Facebook, redes sociais. Azevedo Capacita vai nos achar lá facilmente, só tem a gente lá. A gente vai colocar a foto de vocês lá. Ainda não mais, semana passada eu coloquei do novo, da nova trend, né, dos desenhos japoneses. Essa, não sei se ainda rola, mas vamos ver. Mas vou colocar a foto de vocês lá. Então, aqui, ó, a Silene tá com a gente. Silene já fez. Procure lá, quem quiser. Lá no YouTube nosso tem também a Silene que participou junto com a gente, trazendo conteúdo. A Kátia tá aberta aqui. A Giovana, já falei. O Marcelo, Hospital, São João, Alexandre, Eduardo, junto com a. Já não lembro mais o nome. Deixa o Eduardo que eu tô vendo o nome, fica mais fácil, né? Mas como eu tô vendo junto, eu sei que ela participou do começo ao fim aí. A Josiane, muito bem. A Nonata, que é enfermeira, minha companheira de profissão, de formação, pelo menos, viu, Nonata? Não olha atuo, aí, já vocês, atuei. vocês já podem ser RT, hein? Então, aí. É A um mercado, Laudiceia, é um muito mercado. bem, ué. Quem sabe? Pessoal de Olímpia, vou lá para Olímpia lá. Muito bom, Neuzete, você conhece Olímpia? Não A Santa conheço. Casa, não conhece? Santa Casa é muito boa, mas o parque que tem aquático lá é top.
Quem Vamos conhece lá. vai para lá. Vamos levar uma capacitação para lá, hein, Lucas? Muito bom. Olha lá. Podem vir, Francine. estamos aguardando. Muito Então tá bom, bom. muito bom. Glaucia, obrigado. Rosicleix também está junto com a gente, que é o Júnior, né? Que se apresenta sempre junto com a gente. Eu vejo a Maeli, Sabrina, a Juliana. É legal a gente ver as pessoas. A gente conversa, mas não vê. A gente tem muito isso, né? Do contato, né, imediato ali com a visão. Eu acho que essa é a melhor parte. A Noemi Alves da Costa Mazico estão em duas pessoas também. É, eu tô vendo ali sorrindo. Vamos arrumar o cabelo. Eu vou contar um, dois, três, porque tem gente que fica bravo comigo e manda mensagem falando como que você fez isso comigo. Eu tava com o olho fechado, não tava sorrindo e não apareci na foto do jeito que eu queria. Vamos lá, Noemi, vamos nos organizando aí. Bom, vamos lá, eu vou contar. Um, dois, três. Foi, Kemily. Vou tirar de novo porque a Kemily estava se arrumando ali com a câmera. Ó, ó, vamos lá, vamos. Um, dois, três. Kátia voltou de novo. Depois eu edito, deixo todo mundo bonitinho aqui. Bom, pessoal, eu vou agradecer primeiramente, né, a Neusete que trouxe conteúdo pra gente. Eu acho que foi muito satisfatório. Eu vejo que o pessoal agradeceu, o pessoal aqui, Leandro Lençóis Paulista, que fez o comentário agora, Hospital Piedade ali. Obrigado mais uma vez, Neusete, por estar com a gente e trazer o conteúdo, né? Acho que isso que foi importante para a gente estar junto nessa manhã. Lembrando que a gente vai disponibilizar para vocês daqui a pouco. Cadê a Neusete que sumiu? Tô aqui, não, tô Aqui, aí, aqui. apareceu. Bom, Obrigado, Neusete. eu super agradeço e mais uma vez a GLH cumprindo com seu tempo. A gente falou, tive aí um problema de queda de conexão, mas a gente cumpre com os nossos prazos. Você me disse que a gente tinha até meio-dia, e então é isso. E aguardo aí os contatos, tá bom? E os formulários para a gente responder para vocês, tá bom? Tá, joia. Pessoal, obrigado mais uma vez. Quarta-feira que vem, pessoal, acompanhem lá no grupo. A gente tem mais um assunto muito bom. Participe junto com a gente sempre. Obrigado. Bom resto de semana para vocês aí. Bom trabalho para todo mundo, né? Tchau. Obrigado, Júnior. Até mais. Tchau, tchau.